dia. Bom dia. Okay. Today we're going to continue with our Bible study. Hoje vamos continuar o nosso estudo bíblico. We began last week. We speak about six things what the church needs. E nós falamos acerca dessas seis coisas que as igrejas precisam. And of course, the church needs many things, but most important, I think, those must have those six stuff. Claro que as igrejas precisam mais do que seis coisas, mas eu acredito que estas sejam as seis mais importantes. So let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for this day. Thank you for bringing us here safe. Deus, obrigada por este dia, obrigada por nos trazeres aqui seguros. We ask, Lord, to open our heart, our mind, Pedimos, Senhor, que abras o nosso mente, o nosso coração, to understand and apply your word. para perceber e aplicar a tua palavra. Bring your people to your house. In Jesus' name we pray. Amen. Traz as pessoas à tua casa e em teu nome oramos. Amém. We said the first point was the church must have fellowship. Nós vimos que, em primeiro lugar, uma igreja deve ter a comunhão. Fellowship is very important, we said. A comunhão é bastante importante, como We have to have fellowship with each other. nós podemos ter comunhão uns com os outros, And of course, we have to have fellowship with the Lord. mas claro também temos de ter comunhão com Deus. And then we said point two, we have to have discipleship from the church. E nós também vimos que, em segundo lugar, tínhamos de ser discipulados na igreja. This means the church always continue to teach others. Probably 2 or 3 points, we don't know. E hoje vamos ver possivelmente mais 2 ou 3 pontos, não sei. One of them is praising and worship the Lord. Um deles é a oração e a adoração a Deus. And of course stay in His Word. E também ficar na sua palavra. And involvement in soul winning around the church. E no envolvimento no ganho de almas já à volta da igreja. Then probably next week we're going to see we have to go more than an hour around. We have to go in the world, what we do. E na próxima semana nós vamos ver que nós precisamos de ir mais do que à nossa volta, porque precisamos ir pelo mundo também. And then the sixth point, in a church, the members must be involved, involvement. E também devemos ver em sexto lugar que os membros precisam de estar envolvidos. So, today we have the second part, praising and worship the Lord. Vamos então para a segunda parte da It's a adoração a must Deus. what have to have a church. É uma coisa que as igrejas têm que ter. Look, this is everybody doing. There must be everybody doing. Isto é uma coisa que toda a gente deve fazer. There are some big churches, they have a praise team. Existem algumas igrejas que têm um grupo de oração. Nothing wrong with that, but if it's the only one who praise and love and worship God, that's wrong. Mas não existe nada errado com isso, mas são os únicos que adoram e louvam a Deus, então está errado. What I believe is wrong if the people, the members, don't get involved and pay those people to worship for them. O que eu acho que é errado é que os membros e as pessoas não se envolvam e que paguem essas pessoas para que adorem por elas. But a church must be worshiping the Lord. Mas uma igreja deve ser uma igreja de adoração ao Senhor. Let me rephrase that. The whole world must worship the Lord. Deixem-me reformular isto. Todo o mundo deve adorar o Senhor. But the church extra, because Mas a igreja deve fazê-lo de uma forma especial. Let's open to the Matthew chapter 10. Please. Vamos abrir em Mateus 10, And we looked at verse 37. versículo 37. Is this what it is? 10, 37. 37, and let me see here. What was the chapter? 10. Matthew 10, 37, yes. 10, Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Let me ask this. Is mother and father important? Deixem-me perguntar-vos, é um pai ou uma mãe I importante? think so. But what the Lord says, okay, those people is important.
Eu acredito sim, mas o que o Senhor diz é que essas pessoas são importantes, but I am more important than them. mas eu sou mais importante do que elas. So the idea is when God says this means He wants for we to get involved in praising Him. Sorry. Uh, Your mic. yes. Mas o que ele quer dizer com isto é que ele quer que as pessoas que o adorem a ele mais e mais. It was on when I put it. Oh, the battery probably is dead. It's on. Okay, I will leave it here. So we said it's important for the Lord, so we love Him more than everybody else. Então é importante para o Senhor que nós o amemos mais que a qualquer outra coisa. Look, I come from a country where it was communist, Eu vim de um país onde éramos comunistas and the leaders there, they want to be worshipped. e os líderes lá queriam que os adorassem. And I think every man today in the higher position like to be worshipped. E eu acredito que todos os homens hoje em dia que estejam numa posição elevada gostem de ser adorados, What's wrong? What is wrong? o que é errado. The only person who needs to be worshipped is the Lord. A única pessoa que precisa ser adorada é o Senhor. And He says here, says, look, you love your mama, you love your daddy, you love your family. E vemos aqui que tu podes amar o teu pai, a tua mãe ou a tua família. That's okay. You're supposed to do that. E está tudo bem, é suposto que seja assim. But you need to love me and worship me more than everything else on this earth. Mas precisam de adorar-me a mim e louvar-me a mim mais do que qualquer outra coisa neste mundo. So worship is important. Então a adoração é importante. Look to the Luke chapter 11. Vejam em Lucas 11, Luke 11, 28, please. versículo 28. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. I see in Romania a big sign, and I have a picture with it. Eu, It's good. eu vi na Roménia Um, uma grande placa e tenho fotografias delas. I don't know what's going on with this mic. I didn't do nothing to it. Okay. So I see this big sign in Romanian, and it says, I don't remember what it says exactly, but it's something like, the one who listens His word, they are saved, or something like that. Eu não me lembro bem o que dizia, mas dizia I have algo it in my phone. I have to look at do exactly. género que aqueles Is now better? que o amam é que estão com So, but then I thought about it, and actually I plan to have a preaching on that, Eu pensei sobre isso e eu planeio ter uma pregação because acerca I'm disso, thinking how many people listen to the word of God. porque eu pergunto-me quantas pessoas é que ouvem a palavra de Deus. But now the difference is the last part of this word here, Mas o of this diferente verse what we just read. é a última parte deste versículo que lemos. You see, today some people we're gonna speak about today in the preaching, people want to be blessed, but they don't do nothing about it. Hoje em dia o que acontece é que as pessoas querem ser abençoadas, mas não fazem nada por isso. They think, well, I'm Christian. I listen to the Word of God. I read the Word of God. Elas pensam como cristãos e se ouvem a palavra de Deus e se leem So a palavra de normally Deus, I have to be blessed. então normalmente eu tenho que ser abençoado. Well, the Bible says here, if we keep it. Mas a Bíblia diz aqui, se nós aguardarmos, So when we worship the Lord, when we adore Him, então quando nós adoramos o Senhor, we need to keep His Word. nós temos que guardar a sua palavra. Because the worship is nothing else, not just singing, not just reading His Word, Porque a sua palavra não é nada, não é apenas cantar ou ler a sua palavra, but it's also keep His Word. mas também manter a sua palavra. What do you mean? O que é que isso significa? Well, very simple. If my sons tell me love me, Isso é bastante simples. Se os meus filhos me disserem and para o I amar, tell them and don't do what I tell them, e se eu lhes disser e não fizer o que eu lhes digo, it doesn't help much love you, daddy, does it? isso não ajuda muito no amor do pai. Because the speaking is not the same with the acting. Porque o falar não é o mesmo que o fazer. Same with us as a church. Same with us as a Christian. E é o mesmo para nós como igreja e como cristãos. If we want to
to worship the Lord, if we think we worship the Lord, if we say we worship the Se nós Lord, queremos adorar a Deus e dizemos que adoramos a Deus, we must stay in the Word nós temos que ficar na sua palavra and do what the Word of God says. e fazer o que a sua palavra diz. A church must stay pure Uma igreja deve ficar pura and in doctrine and in word. na doutrina e na palavra. And then I wrote here down, must follow Christ closely. E também escrevi aqui que deve seguir a Cristo o mais perto possível. You see, many churches, they call themselves church, Muitas igrejas hoje em dia chamam-se de igrejas, but they don't follow Christ. mas elas não seguem a Cristo And surely not closely following Him. e não estão junto numa comunhão com Ele. What do I think is wrong? O que eu acredito ser errado. If we want to worship the Lord the way He wants it, we must keep His word. Se nós queremos adorar a Deus da forma que Ele quer que o façamos, devemos guardar a sua palavra. We must stay pure in the word. Nós devemos ficar puros na sua palavra. You see, today we live in a time when people think we have to adopt with the time. Nós vivemos num tempo hoje em dia em que as pessoas pensam que nós temos que nos adaptar com o tempo. Well, you know, Pastor Colleen, it's 2024, Bem, Pastor Calim, já estamos em 2024 and he in Acts, you know, is about 2,000 years ago. e isto é há cerca de 2000 anos atrás. It's a different time, different era, you know. São tempos diferentes, eras diferentes. And I often tell, and I mean it, God did not never change. Mas eu costumo dizer-lhes que Deus nunca muda. We might change, Nós podemos mudar, but God never changed. mas Deus não The muda. doctrine should never change. E a verdade, Deus The nunca word muda, of God never changed. nem a sua palavra. And as a church, we have to stay and be faithful to our Lord and Savior. E nós, como igreja, devemos ficar fiéis à sua palavra e If como we Salvador worship Him, e adorá-lo. this means, like the word says in Portugal, I love it, adore. If we adore Him, Se nós o adoramos, we have to do what He says. temos que fazer o que Ele diz. Simple. É simples. But here, we have to follow Him closely. Mas aqui nós temos que o seguir de perto. Look our verse here, our text, Ephesians chapter 4. Vamos abrir o nosso texto em Efésios 4. Ephesians chapter 4. Look verse 14. No versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento da doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. We have here, God wants us to be firm, to stay firm. Nós vemos aqui que Deus quer que sejamos firmes. If we want to please God, Se nós queremos agradar a Deus if we want to worship God the way He's supposed to worship, e se queremos adorá-lo da forma que é we have suposto, to be fiel nós temos que ser fiéis to God's word, à sua palavra God's doctrine, e à sua doutrina. and we don't have to move from the with the what do you call this, with the time, with the trend. E nós não temos que mudar com o tempo e com as modas. Look what it says in verse 14. Vemos o que diz aqui no versículo 14. And trusted and and this means go back and forth in doctrine and teaching how the people want. Serem constantes significa que não estejamos seguros nas doutrinas e no que as pessoas dizem. Listen, we are an Independent Baptist Church. Ouçam, nós como Igreja Batista Independente, One of the distinctives of Independent Baptist Church, we don't move our doctrines. uma coisa que nos distingue como Igreja é que nós não mudamos as nossas doutrinas. Well, Brother Kalim, we're not going to be famous. I don't look for famous. Mas, Pastor Cali, nós não vamos ser famosos, mas I eu não look procuro to pela please fama. God. Eu quero agradar a Deus. So it says here, hey, look, who do this changing? Well, sleights of men in common certain craftiness. This means, hey, whatever man said is good, we have to do it. No, we don't. O que quer dizer aqui é que o que os homens fazem não quer dizer que seja correto, No, nós não we temos que o don't. fazer. Well, then it says here, they lie and wait to deceive. The people, the world today, they want to deceive us. As pessoas hoje em dia querem enganar-nos. When I was coming here to the church, we always had conversation, me and my wife. Quando vínhamos a caminho da igreja, This is nós what vimos husband sempre, does, have conversation. nós vimos Especially sempre when they drive. a falar quando vimos a conduzir para cá. It's a
what is all this captive conversation? She cannot go nowhere. So she has to listen to me. Captive audience. Yeah, our captive audience. Temos que nos ouvir um ao outro, não podemos ir a lado But on nenhum. the way here, I thought about it. I said, the devil, no need to monitorize every man. E eu estava a falar com ela que o diabo não precisa de monitorizar cada homem, cada Only pessoa. the one who want please and worship God. Apenas aqueles que querem agradar e louvar a Deus. That's what he needs to do. É apenas isso que ele precisa fazer. The one who is already his, you don't care about that. Os que já são dele, ele não se preocupa com eles. Well, same the world. The world E é o wants mesmo to com o mundo. turn down the really good church. O mundo quer destruir as boas igrejas. What do you think they have all, I think in English they are, I don't know, maybe 30 translation, I don't know, many translations. So many? In English, maybe 30, I don't know, a lot of them. Talvez em inglês existam mais de 30 traduções da Bíblia. Even the lesbian have a translation, the homosexual. Existe até uma tradução para os homossexuais. But you know what? Nobody have any problem except with the King James. Mas não existe nenhum... Sorry, can you repeat? Nobody have problem with any translation. Nobody attack any translation, just the King James. Ninguém ataca, nem ninguém tem problemas com nenhuma tradução, apenas com a King James. Same with ACF. O mesmo com a I go ACF. there to buy a Bible for the church. What is ACF? What we believe in, hold up. Eu tentei ir comprar Bíblias para a igreja nesta versão. And guess what? They have every kind of Bibles. E eles têm todos os tipos de Bíblias. Beautiful Bibles. Bíblias But bonitas. ACF, no. Mas a ACF não tem. Did you have? Why not? E por que não? Well, it's a good word. Porque é uma boa palavra. And people, they don't care to attack another Bible, another word what is not really word of God. They care to attack what is true. As pessoas não querem atacar outras palavras, as que não são palavra de Deus. Elas querem atacar a real palavra. If we want to worship the Lord the way He wanted, we have to stay firm in His word, in our beliefs. Se nós queremos adorar a Deus da forma que Ele quer, nós temos que nos manter firmes na Sua palavra e nas suas crenças. Now I come here on a point what is really big today. E nós chegamos a um ponto que é bastante The importante church hoje em dia. must praise the Lord through hymns A igreja and church-like music. deve adorar a Deus com hinos e música. I look for Christmas music. Eu agora tenho procurado por música de Natal. I look in internet and YouTube, to listen the Christmas Eu procuro music. na internet e no YouTube para ouvir música de Natal. And they have some beautiful music. E existem músicas bastante bonitas. And some of them, I was there and I was like, wow, this sounds good. E algumas delas eu ficava a ouvir And e it was parecia-me only que era one tudo or bem. two, E só uma ou duas. and then it began. E começavam a dançar. And I was like, what's wrong with those people? E eu pergunto-me o que é que está errado com estas pessoas. I believe one of the most dangerous things for a church, listen to me, Eu acredito que uma das coisas mais perigosas para uma igreja is the music. é a música. One of the most dangerous things, not just for the church, for the people, is the music. Uma das coisas mais perigosas, não apenas para a igreja, mas também para as pessoas, é a música. Christian rap, O rap cristão, Christian rock, rock cristão, Christian heavy metal. Christian heavy metal. heavy metal cristão. Look, just if they have a word God and Christ in it, this not means that it's godly music. Só porque tem a palavra Deus ou Cristo não quer dizer que seja música de Deus. No, if we want to worship God, we have to worship God the way He wanted. Se nós queremos adorar a Deus, nós temos que o adorar da forma que Ele quer que o façamos. I don't believe for a second that God is pleased with this more modern music style. Eu não acredito que Deus fique agradado com esta música moderna. I can go in churches and literally dancing. Eu posso ir a algumas igrejas em que elas estão literalmente a dançar na música. Look to the Ephesians chapter 5, Vejam Efésios 5, verse 19 and 20. no versículo 19 e 20. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Did you see that? It says here,
speak to yourself in Psalms. You know what Psalm is? They teach you. Vemos aqui falando em Salmos, e os Salmos ensinam-nos. They praise God a lot in Psalms. Eles adoram a Deus nos Salmos. And then it says here, and hymns and spiritual songs. Há hinos e cânticos espirituais. Look, when I sing there, go tell me on the mountain, I think about, go tell on the mountain, God did Christ is born. Quando vemos a letra da música, Or whatever hymns, they have a message. elas têm uma mensagem, os That's hinos, the idea. e é essa a ideia. When we sing them, think about it, Quando as cantamos, pensamos and sobre elas literally give God the glory for that. e literalmente damos glória a Deus por isso. When we think about the blood of Jesus Christ, Quando- then I think about it. Quando cantamos acerca do sangue de Jesus, eu penso acerca disso. God's blood cleans my wicked sin. Que o sangue de Cristo limpa-me como pecador. But if I go there and I have those worldly music, what I'm thinking is nothing. Mas se eu for a pensar nessas músicas do mundo, eu não aprendo nada com elas. My old pastor says, and I like this. I never always stick with me this teaching what he said. O meu antigo pastor costumava dizer, e eu sempre guardei este ensinamento que ele me disse. When he said antigo, it's not antigo at all. I mean, Old. yeah, but antigo. Yeah. Antigo is like 2,000 years old. Não. Portuguese language. I'm joking. But you know what he said? This is older pastor. Já é um pastor velho. Ancient, antigo. But you know what it says? It says this, and makes so much sense. If this song reach your feet before reach your heart, it's the problem. Ele costumava dizer que se uma música primeiro atinge os vossos pés antes de atingir o vosso coração, então não é correto. We don't even talk about the message yet. Nós não I estamos mean, aqui, what it really says the message. nós não estamos aqui a falar propriamente do que diz a mensagem. See, when we sing, when you hear him, you think about God. Quando nós ouvimos um hino, nós pensamos acerca de Deus. This is what I do. E é isso que eu faço. When I sing a hymn, I think about God, I think about Jesus, I think about the church, His blessing to us. Quando eu ouço um hino, eu penso em Jesus, penso na igreja, nas bênçãos que But Ele nos dá. one of those modern hymns, Mas quando ouvimos hymns, esses hinos modernos, songs, essas músicas de adoração modernas, first of all, there's always again and again and again and again and again. eles estão sempre a repetir a mesma coisa. And then you can just dance. E eles podem There's simplesmente no dançar. message in it. Não existe nenhuma mensagem nisso. And if there's any message in it, E se existir alguma mensagem, then the problem is that I'm thinking, what is the reverence in it? eu pergunto-me qual é a reverência que está a existir. Did God in heaven stay there and DJ or what? Deus está lá como um DJ, ou o Or que é did que se the passa? saints stay in the angels and DJ the music? Ou está a fazê-lo da forma como eles faziam? See, it's silly, but think about it. É estúpido, mas pensem God sobre says, isso. speaking with hymns and spiritual songs, Deus diz para eles cantarem com hinos e cânticos espirituais and making a melody in your heart. e salmodiando no vosso coração. That's why I don't care what you think about me when I'm singing. É por isso que eu não me importo I really don't. com o que vocês pensam sobre mim quando eu canto. Because I don't sing to you, I sing to God Almighty. Porque eu não canto para vocês, eu canto para o Deus, louvado, o Deus Altíssimo. You know what I'm saying? Vocês conseguem perceber o que eu estou a dizer? I don't do it for the people. I don't do it for praises. Eu não faço para as pessoas nem para que me elogiem. No, there's nothing wrong to have a good melody, heart, and good to sing good. There's nothing wrong with Não that. existe nada em que tenha uma boa melodia ou cantem bem, não existe nada errado com isso. But then the question is, for who you singing? Mas a questão é para quem é que estão a cantar? For who I am singing when I come to church? Para quem é que eu estou a cantar quando venho à igreja? It says here, a melody in your heart, in my heart, so I have to mean it, A melodia no meu coração, for the congregation. para a congregação. Is this what it says? Não é isso que diz aqui. It says for the Lord. Diz aqui que é para o Senhor. So when I come here Sunday, when I'm singing Então quando eu venho aqui ao domingo Hymns. e canto músicas e hinos, first of all, I have to come in from the heart.
primeiro elas devem vir do meu coração, as a blessing, as a worship, as a adoration to como the uma Lord, bênção, como uma adoração ao Senhor, to the Lord. para o Senhor. And then here, church is obligated to praise God for what He does. Uma igreja He does for it. deve louvar a Deus por aquilo que Ele faz. See, that's one of the meaning of the church is to praise God. É esse o objetivo de uma igreja, é adorar a Deus, agradar a Deus. So, Bible says that the church is the bride of Christ. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. I don't have time to go into that, but a bride, you love the bride. Eu não tenho tempo de falar sobre isso, mas a And noiva the bride é must amada love the bridegroom. e a noiva The groom, the husband. deve amar o noivo. Now the question is, did the church really love the Lord? A questão é, será que a igreja realmente ama o Senhor? And then the Bible goes ahead and says, well, you're the body, but I am the head of the church. E a Bíblia continua quando diz que vocês são o corpo, mas eu sou a cabeça da igreja. You see, we have to love God. Nós temos que We amar a have Deus to praise God. e adorar a Deus. Now we go to point 4, we have to get involved in telling others about the Lord Jesus E o Christ. quarto ponto, nós temos que estar envolvidos e falar aos outros acerca de Deus. 2 Timothy chapter 2. Em 2 Timóteo 2. See, here is a beautiful text here, beautiful message. Existe 2 aqui, Timothy chapter 2 verse 20. existe aqui 21. uma boa mensagem, 2 Timóteo 2, 20 e 21. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idóneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. A church needs to be involved, and there are different gifts. Uma igreja tem que estar envolvida, existem diferentes dons. But I believe as the whole, the Matthew 28, we're going to see that in a moment. As a whole, the church Mas eu must acredito que go and tell others. Que como um todo a igreja deve ir e falar aos outros. That's why the Lord didn't get us home when we get saved. É por isso que o Senhor nos leva para casa quando somos That's salvos. why the Lord leave us here. É por isso que Ele nos mantém aqui. We have a mission, the great commandment, Nós temos uma missão, a grande to comissão, tell others. falar aos outros. Our mission is this, get out to know us. A nossa missão é para que a Jogueira nos conheça Our mission is the Aveiro to know us. e que Aveiro nos conheça. And then our mission is the whole world to know us. A missão é que todo o mundo nos conheça, The good thing, of course, in the good way. num bom Not sentido, in the bad way. não no mau sentido. Now that can be also bad way, to know us is a bad way. E If também, we don't follow Christ closely. também pode ser um mau motivo se nós não seguimos a Cristo Then things junto. happen in the church. E isso acontece nas Churches igrejas. move with the trend, with the people doctrines. Quando as igrejas mudam com as modas e com as And doutrinas. this Bible is talking about a dead church. E a Bíblia fala disso como igrejas mortas. We need to be a life church. Nós precisamos ser uma igreja viva. Look to the Matthew. But here by the 2 Timothy, the idea is many people have many jobs in the church. Aqui em 2 Timóteo a ideia é que muitas pessoas têm muitos trabalhos na igreja. Okay, look to the Matthew 28, Em Mateus 28, 18 and 19. 18 e 19. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. That's the law, or the great commandment, what the Lord give us as a church. Essa é a grande comissão que Deus nos dá como igreja. We need to get involved in telling others. Nós temos que estar envolvidos e falar aos outros. The church must teach its member to get involved in the importance of the souls. A igreja deve ensinar os membros a estarem envolvidos e da importância das almas. The problem today is we don't know the many churches, they don't know the value of one soul. O problema hoje em dia é que muitas igrejas não reconhecem o valor de uma alma.
Bible, I believe, somebody says this, and I believe it. I believe if I was the only one in the world, Uma pessoa disse, e eu acredito, que se eu fosse a única pessoa no mundo, God, because of He loves me, por causa will send Jesus Christ do to amor die de for me Deus, alone. Ele enviaria Jesus Cristo para morrer apenas por mim. The value of a soul, I think, needs to be taught more and more in the churches. A importância e o valor de uma alma, eu acredito, tenha que ser mais ensinado nas We igrejas. need to know how much important is Nós devemos saber o quão importante isso é, the souls of people. a alma das pessoas. And I hope not our church will make a difference among the people. E sorry, you hope not? I hope not our church to make a difference among the people. E eu que Like this one is not worth it, this one is black, this one is white. e eu não quero que a igreja This one is- faça a diferenciação das pessoas. I hope not. Eu não quero que isso Jesus aconteça. didn't do it. Jesus não o faz. Why we should do it? Porque é que nós o faremos? We should see in the people only one thing, Nós- they soul. Nós apenas devemos ver nas pessoas uma coisa, a sua alma. That's what is important. É isso que é importante. Luke chapter 19. Luke 19, Lucas 19, 10. versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Did you see that? That's why Jesus come. Conseguem ver aqui? É por isso que Jesus Jesus veio. come to save Jesus veio para salvar. what? O quê? What it says here? O que é que diz aqui? The souls of man. As almas dos homens. That's why he come. Foi por isso que ele veio. He come to save what was lost. Ele veio para salvar o que estava perdido. That is also our mission as a church. E é essa também nossa missão como igreja. So we need to do what the Lord did. We need to follow him. Nós temos que fazer o que Deus quer que façamos e segui-lo. And I will tell this, the members must do this freely. E os membros devem fazer isso livremente. I can preach long about this. Eu many posso times. pregar muito sobre isso e muitas vezes. If it doesn't come from the heart, Se não vem do coração, it doesn't help. não ajuda. Lord willing, next year we're going to do more outcoming. Hopefully we're going to move in. Sorry? We're going to move, Lord, next year, Lord willing, Se Deus o permitir, no próximo ano we're nós going to move iremos closer. deslocar-nos e viver mais perto. And then we will be more often, I will be here more often in the church, and we will start a program to go and spread the gospel. E eu vou estar aqui mais perto e quero iniciar um programa para espalhar o Evangelho. But let me let you with this verse here, Proverbs chapter 11 Mas deixem-me dizer-vos este versículo em and Provérbios verse 30. 11, versículo 30. Proverbs 11. Provérbios 11, 30. 30, não? O fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha almas sábio é. Did you see that? Look what it says the last part. He that winneth souls is wise. No final do versículo, o que ganha almas sábio é. I don't have time to amplify this, Eu não tenho tempo para falar sobre isto, but God wants us to win souls. mas Deus quer que ganhemos almas. So we finish now the second part, Então finalizamos agora a segunda parte. but the next time we're going to see the fifth and the sixth point here. E no próximo domingo iremos ver o quinto e sexto ponto. Let's have now a time of fellowship. Vamos ter agora o nosso tempo de That's comunhão. important.